Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui. Hoje estaremos tratando do DHCP, um protocolo de redes aí bastante conhecido, né, que é utilizado para alocar endereços IP aos nossos hosts, né, aos nossos dispositivos que estão conectados em uma rede, né. Esse protocolo, pessoal, ele veio no contexto de que nós precisávamos automatizar a entrega de IP para os dispositivos, né. Você imagina aí numa empresa com 500 computadores, né, o administrador de rede, a equipe de TI ter que ir em cada máquina, colocar um endereço IP em cada dispositivo ali, ainda correndo o risco de repetir algum endereço, ou achar que colocou endereço e colocou outro, né? É muito custoso para a empresa, né? Teria que ter uma equipe grande, ou o serviço ia demorar bastante tempo, né? O que uma das duas vai causar alguns problemas para a empresa, né? Vai mexer com o negócio, né? E isso a gente não deseja para nenhum negócio, né? Então esse protocolo ele veio para quê? Para resolver esse problema. Ao invés de o usuário, né, solicitar alguém da TI, ir lá colocar o IP manualmente, né, gerenciar esse IP, saber qual IP está em qual máquina, o servidor DHCP vai fazer isso de forma automática, né? Então nós iremos configurar ele vai ter um intervalo de endereços que nós chamamos de pool de endereços, vai estar configurado nele e quando um dispositivo se conectar à rede, esse dispositivo vai solicitar, né, vai enviar um pacote solicitando um IP. Né? A partir daí o servidor DHCP vai ouvir essa solicitação e vai responder oferecendo o IP a esse dispositivo. Né? E para que serve esse IP? Nós vimos na aula de rede que todo dispositivo que queira se comunicar em uma rede IP precisa de um endereço IP. Então, quando um dispositivo novo é conectado ou um computador que estava desligado é ligado, ele vai precisar do endereço IP para se comunicar em rede, para fazer uma impressão, para acessar um servidor de arquivo, para acessar um site na web, ele necessita ter um endereço IP atrelado a ele, certo? E para isso que surge o nosso DHCP. Então, pensando nesse contexto, nós vamos agora aprofundar, né, nesse nosso protocolo. Então, aqui o nome do protocolo DHCP, como vocês podem estar vendo, certo? Iremos estudar esse protocolo aqui. E, como o nome diz, né, é um protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro, certo? A gente já vai ver o que é que significa esse dinâmica aqui, certo? Então, algumas características do protocolo, né? O DHCP é um protocolo cliente-servidor. Primeira característica, cliente-servidor quer dizer que é um protocolo em que nós temos uma figura definida de servidor e nós temos aqui os nossos clientes também em rede, certo? Que vão se comunicar com esse servidor. Quando se fala em arquitetura cliente-servidor, é isso, né? Nós temos a figura do servidor definida e nós temos os clientes, né? No arquitetura cliente-servidor, o cliente é quem começa a comunicação, fazendo alguma solicitação, certo? E o servidor responde. O servidor está sempre ali atento a receber as requisições e responder, né? Então, isso é arquitetura cliente-servidor. Ele está situado na camada de aplicação, né? Nós vimos que no modelo OS, né, nós temos ali algumas camadas, né? 7 camadas para ser mais preciso, né? Deixa eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? A sétima camada aqui seria a camada de aplicação. E é nessa camada que o protocolo DHCP está situado, certo? Na camada de aplicação, a camada mais próxima do usuário, certo? E ele utiliza quais portas? 67 e 68. As portas estão aqui na camada de transporte, certo? Aqui é a quarta camada, né? Nós temos o protocolo TCP, UDP e o SCTP, né? Que não é tão utilizado nessas aplicações tradicionais, né? Então nós temos TCP e UDP, né? E aqui nós temos as portas, né? Então o protocolo da camada de aplicação, ele vai utilizar uma porta da camada de transporte. Para quê? Para identificar o serviço, certo? No caso do DHCP, ele utiliza a 67 e a 68. E o protocolo de transporte que ele utiliza é o UDP, certo? Temos a opção de TCP e UDP, ele utiliza o UDP, certo? Essas portas, para você que não lembra, né, são para identificar o serviço, ou seja, quando esse cliente aqui faz uma solicitação para o servidor, ele diz qual a porta que ele quer que esse pacote chegue, certo? Se ele disser que é a porta 22, o servidor já vai saber que é uma comunicação SSH. Se ele coloca que é uma porta 20, vai saber que é um FTP, né, transferência de arquivo. Se ele chega na porta 67, quer dizer que é uma comunicação em DHCP. Então essas portas servem para identificar o serviço no host. Esse servidor aqui, ele poderia ter aqui um servidor de e-mail, SMTP, um HTTP, certo? Ele poderia ter vários serviços rodando aqui dentro dele, o que é bem comum, certo? Então, tem vários serviços aqui, como é que eu vou saber qual é aquela requisição? Para quem é? Através da porta. Se chegou na porta 67 aqui, eu já sei que é um serviço de DHCP.
e o servidor, quando é de serviço DHCP, ele responde para o cliente na porta 68, né? Então isso significa que no cliente aqui a gente vai ter a porta 68 e aqui no servidor a gente vai ter a porta 67 UDP, certo? Não esqueçam desse detalhe, certo? Se comunicando. Então aqui tem várias informações já importantes sobre o protocolo, certo? É na arquitetura cliente-servidor, está situado na camada mais alta do modelo OSI TCP/IP, que é a camada de aplicação, utilizando as portas 67 do lado do servidor e 68 no lado do cliente, ambas rodando sob o protocolo de transporte UDP, certo? Dando continuidade às características, né? Qual é a finalidade do DHCP? Como eu já disse, né? Ele tem a característica de prover e gerenciar a alocação de endereços IP em uma rede. Prover significa que ele vai conceder o IP para um dispositivo, e gerenciar, ele vai fazer todo aquele gerenciamento, né? Quanto tempo o IP vai ficar com determinado dispositivo, quais dispositivos estão com determinado IP ou não, né? Então ele vai fazer todo esse gerenciamento, certo? Esse provimento e esse gerenciamento, ele pode se dar de quê? De forma estática ou dinâmica, e pode ser manual ou automática, certo? Vamos ver esses detalhes agora, certo? Quando se fala em alocação estática, quer dizer que o servidor DHCP ele tem lá um banco de dados, certo? Contendo endereços físicos, né? Que é o MAC, né? O MAC é o endereço da placa de rede. E esses endereços lá no servidor estão mapeados a endereço lógico, que é o endereço IP. Ou seja, lá no servidor DHCP, ele tem uma base de dados que diz assim, ó, tal MAC, MAC X, por exemplo, está atrelado ao IP Y. Então essa é uma alocação estática. Estática por quê? Porque sempre vai ter esse mapeamento. Sempre determinado dispositivo vai receber esse mesmo IP. Toda vida que ele for ligado, toda vida que ele estiver em rede, ele vai receber esse mesmo IP. De forma que estática, certo? Então ele não vai mudar. Os IPs também podem ser alocados de forma dinâmica. O que significa dinâmica? Significa que ele pode mudar com o tempo, certo? Nesse modelo aqui, o servidor DHCP, ele tem a base de dados dele lá, só que em vez de ter um MAC para o IP, vai ter uma informação de um pool de endereço, né? Pool, P-O-L, né? Ou seja, um intervalo de endereço. Por exemplo, posso dizer para o servidor que do 10.0.0.1 até o 10.0.0.100, né? São IPs disponíveis para quê? Para ele utilizar na alocação dinâmica. Então o servidor, quando um usuário, quando um computador, né, um dispositivo se conecta à rede, ele vai solicitar um IP. Quando o servidor DHCP recebe a solicitação, ele vai olhar esse pool de endereços, vai identificar quais os endereços que estão livres e vai oferecer um desses endereços aqui, desse pool, né, desse intervalo, para o dispositivo, certo? Para o dispositivo. E ele vai decidir se aceita ou não, certo? Quando ele oferece um desses IP, ele diz o tempo de concessão, o tempo que o dispositivo tem direito de usar esse IP. Ao terminar esse tempo, né, o dispositivo ele pode renovar, né, ele pode renovar, ou ele pode descartar, pode encerrar e ele não vai ser mais utilizado. Quando descarta, quando o próprio computador pode solicitar o descarte, né, a gente pode dar um comando, ou quando o computador desliga, o servidor vai tentar se comunicar com ele, ele já não está mais ligado. Então o servidor faz algumas tentativas e já tira aquele mapeamento que tinha, né? Então ele já volta a ser livre. Exemplo, se ele concedeu o IP2 para um dispositivo, o computador está desligado, o servidor tentou algumas comunicações com o computador, ele não respondeu, então ele vai pegar esse 2 e vai dizer, vai voltar para o pool, né? E vai dizer, não, agora não está mais alocado não, já está disponível de novo 2 e já pode conceder para outro dispositivo, certo? Então estática, né? Existe mapeamento entre o MAC e o endereço lógico lá. Dinâmica, né? Conforme os computadores forem sendo ligados, o servidor vai alocar esses endereços desse intervalo para os computadores, certo? Lembrando que não pode ter computador com o mesmo endereço IP, né? Então, porque senão vai dar conflito. Então, ele faz esse gerenciamento para garantir que não vai ter dois computadores com o mesmo endereço IP, certo? Continuando, nós temos a configuração manual e a configuração automática, certo? A configuração manual é quando nós pegamos aqueles endereços estáticos, né? Estático que não muda, e nós vamos lá no computadorzinho, né? Então o pessoal da TI vai lá no computador e coloca, ah, esse aqui vai receber o 10.00.73, né? Aí coloca esse IP lá na máquina de forma manual, né? E o automático, né? É quando o cliente, o computador sozinho, né? Chega na rede e faz a solicitação aqui para o servidor, né? Aí o desenho aí são meio ruim, né? Então ele faz a solicitação e há uma conversa entre eles dois até que um IP seja concedido para esse computadorzinho aqui que vai estar conectado na rede, certo? Então, de forma manual, né, é possível fazer
com os IPs estáticos, ou seja, vai ser sempre esse mesmo IP, e de forma automática tem o IP dinâmico, né, que é temporário, né, que pode ser renovado ou não, mas ele fica trocando a cada vez que você faz essa solicitação novamente, certo? Aí ele puxa esses IPs dinâmicos lá do pool de endereços, né, do intervalo de endereços disponíveis, que vai estar configurado lá do lado do servidor, certo? Além disso, né, o DHCP, perdão, né, o DHCP, além de enviar o IP para o cliente, certo? Ele pode enviar outras informações, certo? Que tipo de informações ele envia? Ele pode enviar a máscara de subrede, né, dizendo qual subrede desse dispositivo vai estar, né? Então a gente viu na aula de endereço IP que a máscara determina qual a rede ele está. Então ele manda o IP e manda a máscara, né, para ele se situar em qual rede está. Ele manda a rota default, né? O que é a rota default? Que é o gate, né? Quando o computador está se comunicando em rede, ele precisa mandar os pacotes deles para alguns locais, né? Por exemplo, quero me comunicar com o computador B, né? Então eu mando para o B. Mas vai ter vezes que eu não sei para onde eu quero mandar esse pacote, né? Então chegou um pacote, eu não sei para onde eu mando. Então se eu não sei, eu mando para quem? Para o gate, para a rota default, porque o gate sabe para onde vai mandar. Então o gate é como se fosse a minha porta de saída, né? Eu não sei para onde eu vou, eu sei que a saída é ali. A saída padrão é essa, então eu mando para lá e chegar lá alguém resolve, certo? Então, além do IP, pode vir a máscara, vem também o gate, certo? Para o computador saber para onde ele vai mandar a rota padrão, os pacotes deles por rota padrão. Vem também o DNS, que faz a tradução de domínio para endereço IP e vice-versa, certo? Então, o DNS é aquele protocolo que nos ajuda, né, a navegar na internet, por exemplo, colocar lá google.com.br, ao invés de ter que decorar o IP do Google, né, que são vários IPs, né? Então, ao invés de decorar IP, a gente pode trabalhar com nomes, né? Quem faz essa tradução de nomes para IP é o DNS, certo? Então, tudo isso pode vir na requisição. Quando o computador é ligado, ele solicita o IP, além do IP, o servidor pode conceder essas informações para o computador e ele conseguir se comunicar em rede normalmente, certo? E outro detalhe é que ele é considerado plug and play, certo? Plug and play são aqueles dispositivos que nós colocamos e ele já está funcionando, não precisa de algo adicional, né? Então o DHCP é considerado, né, plug and play por esse respeito, né? Você coloca o computador na rede e ele já vai receber esse IP de forma automática, né? Não precisa você estar mexendo nada nele, né? O protocolo em si já vai trabalhar, se tiver um servidor DHCP na rede, eles vão se comunicar sozinho e essa alocação vai ser realizada com sucesso, certo? Já teve questões, certo, de concurso perguntando sobre plug and play, né? Então até agora nós vimos aqui o que? Características do protocolo DHCP, certo? Esse protocolo ele é cobrado em provas, né? E quando é uma prova de redes, né, uma prova de infra, ele é mais cobrado ainda com mais detalhes, certo? Com tudo que nós vimos até agora, é possível acertar várias questões, né? Então, dependendo do seu concurso, é possível você acertar várias questões com essa introdução que nós vimos. Por quê? Porque são características do protocolo. A maioria dos concursos vai ficar até aqui, certo? Vai cobrar essas características. Concursos mais avançados, aí vão precisar do conhecimento de entender o funcionamento do DHCP. Além de saber para que ele serve, as portas que ele utiliza, qual o protocolo de transporte que ele trabalha, nós iremos precisar saber como se dá essa alocação, como é que é feita a comunicação, quais são as mensagens envolvidas, qual o processo, né? Então, dependendo do seu concurso, nós podemos ir mais a fundo. Como eu disse, a maioria dos concursos pode ir até aqui. Concursos mais concorridos, concurso do lado de infra, de redes, aí pode ir mais a fundo e pode cobrar a parte do funcionamento, que é o que nós veremos daqui a pouco na segunda parte, certo? Mas antes de ir para essa segunda parte, nós vamos trabalhar aqui sobre as questões dessa parte introdutória, certo? Então, a nossa primeira questão aqui, né? Qual a função do serviço de rede DHCP? Traduzir nomes de domínio para endereço IP e vice-versa? Errado, né? Quem faz essa tradução de domínio para IP é o nosso protocolo DNS, certo? Prover conexão e acesso seguro ao servidor em uma rede IP, né? Prover conexão e acesso seguro pode estar falando aqui do quê? Do HTTPS, né? Da camada de aplicação. Prover segurança na camada de rede, que é aqui, ó, o próximo item aqui, ó. Proteger IP de ataque de cibersegurança na camada de rede. A gente pode estar falando do IPsec, né? Aqui no HTTPS ele vai utilizar o SSL TLS, certo? Aí aqui, ó, IPsec na camada de rede, nós temos uma aula de IPsec aí, certo? Gerenciar os serviços de diretório, né? Diretório também não é o DHCP, certo? Ele não provê conexão de acesso nem segurança, né? Então essas duas erradas. Prover serviço de diretório também não é a função do DHCP, né? Quem provê serviço de diretório é o AD, o LDAP, né?
Como ele fala aqui o Windows ou Linux, né, a gente fica com o LDAP, né? Se ele falar só Windows, aí a gente ia de AD, né, que é o Active Directory, né? Então sobrou quem aqui? A nossa alternativa é prover e gerenciar a alocação de endereço IP em uma rede IP, né? Que é o que a gente viu na teoria, né? Um computador precisa de um endereço IP para se comunicar, então ele vai solicitar ao servidor um IP, a gente vai ver que ele não solicita diretamente, inicialmente, né? E o servidor concede o IP para esse computador e ele passa a se comunicar com toda a rede, certo? Então, o gabarito aí, a letra E da nossa questão, né? Outra questão, né? O serviço DHCP se utiliza de duas portas. O DP, né? Olha, detalhe, lembrando das portas. Às vezes ele pode cobrar a porta aqui, né? Ele pode colocar aqui que a porta é TCP, né? Então, fique atento que a porta é UDP, né? A quais, por padrão, certo? Por padrão, porque essas portas também podem ser alteradas, né? Então, por padrão, são descritas na alternativa 57, 58, não, né? Não vimos essas portas. 58, 59 também não. 67, 68, correto, né? 20 e 21 é a porta do FTP, né? Então, 20 é a porta de dados, né? E 21 é a porta de controle, né? Aí aqui a gente tem 57 e 58 não são de protocolos bastante conhecidos, né? 58 e 59. 67 e 68 é do DHCP, certo? Mais especificamente, 67, né? Vai estar do lado servidor e 68 do lado cliente, certo? Então essa porta vai estar aberta do lado cliente, a 67 do lado servidor, e eles se comunicam através dessas portas para trocar as mensagens, né? Então gabarito aí, letra C, 67 e 68. Outra questão aqui, certo ou errado, né? Então fique muito atento, certo e errado, eu recomendo você resolver aqui por parte, né? Para você ir quebrando essa questão e chegar à conclusão do que é, né? O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP, mas se você olhar aqui, até agora é praticamente a definição do DHCP, né? A um conjunto de computadores em uma mesma rede, correto, certo? Aqui é um detalhe, né? Quem sabe demais acaba errando, né? Às vezes, né? Ele pode, aqui ó, ele está perguntando, ele pode ser utilizado para atribuir intervalo de endereço IP? Pode. A um conjunto de computadores? Sim. Em uma mesma rede? Correto. Aí tem gente que sabe demais e sabe que o DHCP ele pode ficar em redes diferentes. Então eu posso ter um roteador aqui, passando por outro roteador aqui, passando por outro roteador aqui. Aqui tem um servidor DHCP e aqui tem um cliente, certo? E esse cliente receber IP desse servidor em outra rede? Pode? Pode. Mas a questão disse que não podia? Não, a questão está perguntando só se numa mesma rede. Pode? Pode. Então está perguntando se tem um servidor aqui ligado nesse roteador, né? Ou então no switch, depois no roteador. E tem outros computadores aqui, certo? Ligados. Esse servidor, ele tem um intervalo de endereço? Tem, né? A gente viu que ele tem um pool de endereços lá, né? E ele pode pegar esse pool de endereço e alocar para esses computadores aqui? Pode, né? Então, nada errado na questão, né? Um DHCP pode ser utilizado para atribuir intervalo de endereço IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede, sem problema nenhum, correto? Então, o gabarito da questão aí está certo, né? Sem grandes estresses. E como eu disse, pessoal, aqui a gente vai entrar na segunda parte da nossa aula, certo? Agora nós vamos ver o que? O funcionamento do DHCP. Como é que ele trabalha? Ah, eu já sei que o DHCP é um protocolo que quando eu conecto um computador numa rede, ele consegue atribuir um IP para o meu computador de forma automática, um IP dinâmico, né, temporário, né? Não precisa estar solicitando ninguém para configurar o IP na minha máquina e etc. Isso aí a gente já sabe que ele trabalha com a de aplicação, o servidor utiliza a porta 67, então ele escuta na porta 67, o cliente escuta na porta 68, ele utiliza essas portas para se comunicar através do protocolo de transporte UDP. Até aí tudo ok. Agora a gente vai ver o funcionamento do DHCP. Mas tá bom, mas como é que isso tudo acontece? O que é que acontece quando eu coloco o cabo? Qual é a mágica que acontece para esse IP ser transferido, né? Então a gente vai ver isso agora nesse momento, certo? Então, dando continuidade aqui à nossa segunda etapa, vamos aqui para o nosso slide, certo? Ó, o funcionamento do DHCP. Para alocar o IP ao hospedeiro, né, acontece a troca de 4 pacotes, certo? Então, ó, tem um servidor aqui de um lado e tem um cliente aqui do outro. Eles vão ficar trocando mensagens, certo? Um com o outro, até ter o IP estabelecido, certo? Eu errei a setinha aqui, né? A setinha é para cá, certo? Não é para cá. Então, o cliente vai mandar um pacote, recebe uma resposta, responde de novo e recebe uma finalização. São 4 mensagens, certo? 4 mensagens são trocadas no processo de DHCP. Quais são elas? DHCP Discovery, DHCP Offer, DHCP Request e DHCP ACK, certo?
Ah, eu tenho que lembrar tudo isso? Tem, pessoal. E alguns concursos são cobrados a esse nível, inclusive a ordem, inclusive o que cada mensagem dessa significa e sabendo uma resposta de outra solicitação, certo? Então, primeiramente, decorem essa ordem, né? Como é que eu decoro, pessoal? A Dora aqui, ó. Dora Aventureira. Quem não já assistiu esse desenho da Dora Aventureira, né? Aqui é a Dora, né? Para nos fazer lembrar, né? Das 4 mensagens do DHCP, ó. DHCP, D de Dora, né? Aí o D, né? O primeirozinho D lá do nome da Dora é o que? Ó, Discovery. Então a primeira mensagem enviada é o que? Um Discovery. A segunda, qual é a letra da Dora? O. Então é a OFF, né? Então a segunda mensagenzinha é a OFF. A terceira letra da Dora é o que? O R de Request, da requisição. E a última letra da Dora é o que? O ACK, né? Então o Azinho aqui, ó, de confirmação. Então Dora, né? Vem as 4 mensagens, certo? Primeira etapa é você saber decorar essas 4 mensagens na ordem, né? A primeira mensagem vai ser o Discovery, a segunda o Off, a terceira o Request e a quarta vai ser o ACK, certo? Quem envia a primeira mensagem? Eu disse, né, que na comunicação cliente-servidor, quem inicia a comunicação é quem? O cliente. Então, o primeiro pacote aqui, a primeira mensagem, quem manda é o cliente. Então, o cliente manda um Discovery para o servidor. O servidor vai responder o Discovery com o quê? Com o Offer, certo? Aí, o cliente recebe o Offer e responde com o quê? Com o Request. Quando chega em request no servidor, ele responde com o quê? Com o ACK, certo? De confirmação. Então, há também que saber para onde vai cada mensagem, certo? Se é do cliente para o servidor, se é do servidor para o cliente, certo? Continuando aqui, vamos ver o que cada mensagem dessa quer dizer, certo? A descoberta, a primeira mensagem que o cliente envia, né? O que é essa mensagem? Essa mensagem é como se fosse um grito, certo? A gente tem aqui um servidor, tem um switch aqui, o servidor tá ligado, tem vários computadores aqui na rede. Aí eu cheguei e liguei o meu computador aqui, certo? E preciso de um IP para se comunicar nessa rede. Mas eu não tenho IP, então eu preciso que haja essa comunicação. Quando eu coloquei o cabo aqui no meu computador dá um grito bem alto, né? Alto para quê? Para que todo mundo ouça, né? Então ele diz, ei, eu cheguei, eu tô na rede, eu preciso de um IP, porque eu preciso me comunicar. Então ele dá um grito. Por que ele grita? Por que ele não fala para o servidor DHCP? Porque ele acabou de chegar, ele não tem o que? IP, ele não tem IP. E ele nem sabe quem é ninguém, porque ele tem IP, ele não consegue nem se comunicar. Então ele precisa dar um grito, certo? Esse grito a gente chama de quê? Ó? De broadcast, certo? Então tem aqui, ó, ele envia um pacote, o DP, né? Que a gente sabe que trabalha com o DP. Na porta 67. Por que ele envia na porta 67? Porque quem é que escuta na porta 67? Servidores DHCP. Se ele quer um IP, ele vai pedir a quem? A um servidor DHCP. Qual a porta do servidor DHCP escuta? 67. Então ele envia um pacote DP na porta 67, certo? Para qual IP de destino? Ó, 255, 255, 255, 255. Isso é o IP de quê? De broadcast. O que significa broadcast? Todo mundo. Então, quando esse computador chega na rede e coloca o cabo, ele dá um grito, que é o Discovery, para descobrir quem são os servidores DHCP da rede. Exatamente, quem são? Por quê? Porque pode ter mais de um servidor DHCP na rede, certo? Então, ele dá um grito aqui e pergunta, quem são os servidores DHCP da rede? Manda para quem? Para todo mundo, certo? Todo mundo vai ouvir essa mensagem? Todo mundo pode ouvir essa mensagem, certo? Mas quem vai dar atenção a essa mensagem que chegou em broadcast? Só quem escuta na porta 67. Quem é que escuta na porta 67? Servidores DHCP, certo? Se tiver um computador aqui na porta 67, ele vai ouvir? Vai. Mas ele vai tratar? Não, porque ele não é servidor DHCP, então ele escuta e deixa pra lá, certo? Ele descarta, certo? Então ele manda aqui na porta 67, dá um grito, né? Perguntando, quem são os servidores DHCP da rede? Aí o servidor vai escutar esse grito, certo? Vai escutar o computador gritando e vai dizer, opa, escutei alguém gritando. Só que o DHCP não sabe quem gritou. Por que o DHCP não sabe quem gritou? Porque o computador não tem IP. Ah, mas só foi um grito. Não, às vezes são vários gritos, certo? A gente não sabe quantos computadores foram conectados na rede, né? Então ele escutou um grito e ele vai responder. Como é que ele responde? Gritando também. Gritando é o quê? Broadcast. Por quê? Porque todo mundo ouve. Se eu grito, todo mundo ouve, né? Se eu falo baixinho ou ligo para alguém, aí é só nós dois. Mas se eu dou um grito, todo mundo ouve, né? Então o DHCP também vai gritar, certo? Vai gritar o quê? O DHCP vai gritar com algumas informações. O computador chegou, opa, quero um IP. Aí o DHCP escutou, pode ter mais de um na rede, certo? Aí eles todos vão responder, certo? Todos eles que escutaram vão responder. Todos os servidores DHCP vão responder. Vão responder o quê? Gritando, porque eles não sabem quem gritou pedindo. Então eles vão responder o quê? Eles vão pegar o ID da mensagem. Quando o cliente mandou, ele mandou com o ID, certo? A mensagem. E mandou para todo mundo. Os servidores vão pegar esse ID e vão responder a mensagem, mandando o mesmo ID, certo? Para indicar que o quê? Que eu estou respondendo a esse ID, a essa mensagem. E nessa mensagem, o servidor DHCP vai mandar o quê?
ele vai mandar o próprio IP do servidor DHCP, ele vai mandar o ID do servidor DHCP, ele vai mandar o ID da comunicação e ele pode mandar aquelas outras informações também, certo? Além disso, ele vai mandar o IP que ele pode conceder a esse cliente, certo? Então, ele vai dizer, olha, eu tenho esse IP aqui para ti, eu posso te conceder esse IP por tanto tempo. Aí ele manda todas essas informações para o cliente, certo? Quando ele manda as informações, nós estamos fazendo o quê? A oferta, né? Então, depois que ele escutou o grito, ele vai oferecer o quê? Um IP para o cliente. Então, o DHCP, quando escutou o grito lá, né? Quando o cliente se conectou, então quando o cliente se conectou lá, colocou o cabo, ele dá um grito. Olha, quem é o servidor DHCP da rede? E manda para qual porta? 67, todo mundo. Os servidores DHCP da rede escutam o grito e diz, opa, tem alguém procurando IP. Eu tenho IP aqui. Aí pega e responde a mensagem. Olha, eu tenho esse IP para te oferecer e posso deixar ele contigo por 2 dias, por 24 horas. Então ele manda lá o tempo de concessão e o endereço IP. Essa segunda mensagem é o que? É uma oferta. Em resposta a quê? A descoberta, certo? Então o servidor DHCP faz uma oferta para o cliente. E por que ele não aloca direto esse endereço para o cliente, já que o cliente está precisando de um IP? Porque quem decide se quer o IP ou não é o cliente, certo? Como eu disse, pode ter mais de um servidor DHCP na rede. Então todos os servidores DHCP que ouvirem essa mensagem, eles vão responder. Quando eles respondem, cada um responde, eu tenho IP tal, estou nessa rede, eu tenho esse, estou nessa outra rede, eu tenho esse, estou nessa outra rede. Então todos eles respondem, o cliente vai receber essas respostas e vai decidir qual a resposta que ele quer, né? Então qual a oferta que ele quer. Eu gostei dessa oferta aqui, eu quero essa oferta porque é a rede que eu quero me comunicar. Então ele vai escolher uma e vai responder, certo? Então a primeira mensagem aqui nós temos o discovery, a segunda o offer, né? A terceira mensagem é o que? É a resposta do offer. Como é que responde um offer? Através do request, certo? Então eu dei um grito, fiz uma descoberta, os servidores, né, me responderam com uma oferta, eu escolhi a oferta e vou fazer o que? Uma requisição. Então agora lembra que eu recebi o IP do servidor DHCP, recebi o ID dele, recebi o IP que ele poderia me conceder, certo? Então só um Czinho aqui de concessão. Eu vi o tempo, né, que poderia passar com esse IP, eu escolhi. E agora eu vou responder com o quê? Com o request, que é de requisição. Então eu pego essa mensagem, respondo de novo e digo, olha, eu quero esse IP. Eu aceito essa sua oferta. Aí eu respondo para o servidor, né? Agora eu não dou mais um grito assim, né? Eu pego o ID, né? É um grito, entre aspas, mas com o ID do servidor que eu escolhi, certo? Então eu identifico o servidor que eu quero receber esse IP, certo? Para quê? Para que esse servidor entenda que eu estou querendo receber o IP dele e ele vai me conceder. E os outros não vão mais me oferecer IP porque viram que o ID não é deles, eles não ligam, né? Já que não estou falando com eles, eles não ligam, né? Então aqui, ó, request, eu faço a requisição do endereço que me ofereceram. Quando chegar lá no servidor, ele responde com ACK. Esse ACK faz o que? Ele confirma essa negociação, certo? Então ele confirma. O cliente disse, eu quero, eu aceito. Aí o servidor pega e diz, beleza, é seu. Por que precisa dessa confirmação? Porque pode ser que o servidor esteja se comunicando com outro cliente, né? Pode ser que outro cliente já pegou aquele IP, por exemplo, né? E quando ele respondeu aqui já não tinha mais. É difícil de acontecer? Mas é preciso dessa confirmação final, certo? Que é o ACK. Então é preciso que o servidor confirme a concessão. Depois que ele confirma, aí ele vai colocar lá nos registros deles que tal computador, um Mac, está associado a determinado IP por tanto tempo. Quando acabar esse tempo, certo? Após a expiração aqui, ó, esse computador, né, esse IP, né, esse IP, ele pode ser colocado para outro computador ou pode ser renovado para o próprio cliente, né? O próprio cliente pode dizer, não, eu quero passar mais tempo. Aí ele solicita uma renovação e pode ser renovado. Ou ele pode dizer, não quero mais IP, pode dar um comando lá e esse IP vai ficar livre para o DHCP utilizar em outro canto, certo? É possível também. Então aqui é só uma figura, né, da comunicação, né? O cliente vai lá, ligou, manda uma mensagem, dá um grito, qual porta? 67, porque o servidor escuta na 67, né? E a porta dele aqui é 68. Perdão pelo barulho aí, pessoal, acho que tá passando alguma coisa aqui, tá tendo um barulho aqui agora que surgiu, certo? Então aqui, ó, 67, porta do servidor, o cliente manda 67, forma broadcast. O servidor escuta essa mensagem e responde, né, também em broadcast para todo mundo, porque ele ainda não sabe o IP desse cara, porque ele não tem IP, é ele que vai conceder. Pode ser que mais de um servidor DHCP responda e faça uma oferta, né? E manda as informações dele, endereço IP dele, o ID, responde a mensagem, diz o tempo de concessão. O cliente vai escolher qual servidor ele quer e vai fazer uma requisição para aquele endereço IP, né? Após essa requisição,
aí o servidor responde com ACK confirmando, né, que essa requisição pode ser efetivada, né, e aí o cliente passa a estar com esse endereço IP, né. Lembrando, você precisa saber as mensagens, né, então tem um discovery do lado do servidor, o servidor oferece um offer, né, e então aqui vem um request do lado do cliente e aqui vem o ACK, né, então forma aí o nosso DORA, né? Sabendo de qual lado vai, para quem vai, como é que funciona e etc. São algumas questões que são cobradas no seu concurso, né? Como eu disse, pessoal, essa parte aqui é uma parte mais avançada do DHCP, certo? Então, tem concurso que não vai chegar até esse ponto, outros vão, certo? Por via das dúvidas, você tem que estudar, certo? Você não sabe a profundidade, às vezes, que o concurso vai vir. Então, você precisa passar por todo o material, né? Então, a gente aqui está indo todo o material para que você esteja bem coberto, né? Você não chegue na prova com surpresa, né? Ainda é possível a banca trazer alguma surpresa desse assunto? Ainda é possível, pessoal. Mas analisando o contexto, analisando as questões que são cobradas, o nível de cobrança de todas as provas, isso aqui é para ser suficiente para você acertar as questões de DHCP, certo? Então vamos agora resolver a questão sobre essa segunda parte, né? E no próximo bloco, né, que esse bloco já ficou um pouco estendido, a gente vai aprofundar mais ainda em questões sobre o DHCP, certo? Então vamos continuar aqui. Vamos agora aqui resolver uma questãozinha sobre esse assunto, né? Considere as seguintes informações sobre os protocolos DNS e DHCP v4, né? Por que v4, professor? Você só falou DHCP? Porque existe o IPv4 e o IPv6, né? Então aqui é para a versão 4, também existe o da versão 6, né? E muda alguma coisa? Não, não muda nada. O funcionamento é o mesmo, as portas são os mesmos, que muda é o endereço IP que vai ser alocado, né? Um vai ser na versão 4, o outro na versão 6. E DNS a gente viu em outra aula, mas nós vamos passar aqui sobre algumas coisas, certo? Então, por padrão, o servidor DNS escuta na porta 53. TCP, errado, pessoal, não é TCP. Por padrão, o DNS escuta na UDP, assim como o DHCP, certo? Mas a porta é a 53 mesmo. Ele também trabalha em TCP, mas por padrão, como a banca perguntou, por padrão, é UDP. E por padrão, porque essas portas podem ser alteradas, né? O servidor DHCP v4 na porta 68 TCP, ó, ele apertou o servidor, certo? A gente viu que o servidor escuta em qual porta? 67. Quem escuta na porta 68 é o cliente, certo? Então o cliente é que escuta na porta 68. Perdão aqui, passei aqui. O cliente é que escuta na porta 68, certo? E o protocolo é TCP? Também está errado. O protocolo é UDP. DHCP trabalha em UDP, certo? Então esse item 1 está errado. As solicitações de endereço IP e resoluções de endereço são encaminhadas pelos clientes por meio de endereço multicast. Opa, solicitação de endereço IP é por meio de multicast? Não, né? O que é que o computador faz? Ele grita, né? Se ele grita é o quê? Broadcast. Por quê? Broadcast é para todos. Se grita, todo mundo escuta, né? Então, broadcast é para todo mundo, certo? Todos, né? Não é em multicast, né? Esse item também está errado. Item 3. Um registro DNS do tipo A vincula o nome de domínio a um endereço IPv4. Bom, DNS faz parte de outra aula, certo? Mas aqui o tipo A, ele vincula o nome de domínio ao endereço IPv4? Correto, certo? Esse item está correto, mas faz parte de outra aula, certo? Aqui a gente está para ver mais atenção o DHCP, né? Em resposta a um DHCP offer, um cliente responde com uma mensagem DHCP request. Aí, ó, questãozinha mais aprofundada, né? Então, o que é que acontece? Basicamente, né, sendo mais simples, né? Temos um servidor aqui, temos um cliente aqui. Primeira coisa que o cliente faz é o quê? Descoberta, né? Então, ele envia um discovery, né? Não é diretamente para o servidor, né? Lembrando, estamos simplificando aqui, certo? Então, ele faz um discovery, né? Os servidores da rede vão responder com o quê? Com uma oferta, certo? Depois que recebe a oferta, o cliente escolhe e responde com o quê? Com um request, né? Que é a requisição. E o servidor confirma a requisição com um ACK, certo? Que forma o nosso DORA, né? Então, ó, depois, em resposta ao DHCP off, ou seja, em resposta. Então, quem responde o DHCP off? Um cliente, está correto? Correto, é um cliente que responde, né? O DHCP off. Por quê? Porque a oferta vem de quem? Do servidor. Então, o cliente, em resposta ao DHCP off, ele responde com o quê? Com uma mensagem DHCP request. Correto, né? Ó, discovery, recebi um off do servidor, respondo com o quê? Request, né? Então, eu respondo aqui, ó, o cliente responde com request e recebe um ACK, né? Então, também está correto o item 4, certo? Sendo nosso gabarito apenas o 3 e o 4 correto, está aqui na nossa letra A. Então, aqui eu fiz as correções, né, para vocês, né? Vocês verificarem aí
as respostas corretas, em verde são as que não precisam de alteração, né? As alterações em vermelho e em verde a resposta correta é o gabarito da nossa questão, né? Então, pessoal, a nossa aula vai até aqui hoje, certo? Eu agradeço a vocês por terem ficado conosco até esse final da aula. Eu espero ter contribuído com vocês aí, e qualquer dúvida vocês podem acionar a gente no fórum, pode tirar suas dúvidas lá, pode fazer alguma requisição. Eu estou disponível, certo, aí para o que vocês precisarem, e nós vamos estar ajudando vocês aí na aprovação da prova de vocês. Espero ter contribuído, certo, e até a próxima.